No resumo da semana da TV Câmara, você vai acompanhar uma sessão especial onde a secretária de Saúde prestou esclarecimentos sobre a saúde pública durante a sessão. Agora, na TV Câmara. Após ser convocada, a secretária de Saúde compareceu à sessão na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos de demandas sobre a saúde pública. Você vai acompanhar agora, assunto por assunto, que foi debatido durante a sessão. Saldo das contas da Secretaria nos dias 31 de dezembro de 2020 e 5 de março de 2021. Sobre o saldo no dia 31, eu tenho um documento, eu vou até passar aqui para o nosso presidente, né? No dia 31 de 12 de 2020, nós tínhamos saldo em conta, né? Especificando que são todas as contas da saúde. Não é uma conta específica, não é um valor que a gente pode utilizá-lo em qualquer situação. Cada pouquinho que tem aqui, juntando todas as contas, nós temos uma quantia de R$ 2.443.375,71. Vou passar uma via para o senhor no final, tá, presidente? E lembrando que esses valores, né, foram de emendas, foram recebidos do fundo, e eu não tenho como, né, quando a gente fala em 2 milhões, nossa, por que não utiliza isso? Nós temos valores específicos em blocos específicos de utilização. Com relação ao dia 5, pessoal, eu vou ser muito sincera com vocês, né? De acordo com toda a nossa correria dessa semana, ontem eu consegui dar uma olhada, né, na nossa pauta e tentar fazer os levantamentos. Então, a gente está sem o nosso contador, eu consegui fazer o levantamento do dia 31 de janeiro de 2021. E pela ausência do nosso contador, a gente trouxe o valor do saldo fechado no dia 31 de janeiro de 2021, que contabiliza R$ 3.884.782,23 nas contas da saúde. Valor do repasse federal e estadual no mês de dezembro de 2020. Do dia 1º do 12 a 31 do 12, nós temos um quantitativo de R$ 3.627.930,52 na totalidade do repasse estadual e federal. Eu vou passar também esse documento para os vereadores no final da sessão, para que eles tenham uma cópia e façam uma análise apurada. Indicação dos repasses federal e estadual no corrente mês. R$ 114.781,33 o repasse estadual. A atenção farmacêutica, R$ 14.375,55. Vigilância em saúde, 0. Repasse federal, R$ 1.210.155,30. Obrigada. Valor no Fundo Municipal de Saúde para o combate à Covid-19. Em janeiro, nós recebemos um quantitativo de 80 mil, lembrando que mal dava para custear o oxigênio do município, né? E agora, em março, 240 mil. Para atenção primária, ambos os valores. No início da gestão, como bem falou a secretária de Saúde, dava-se de se entender que o município de Oriximiná tinha apenas 80 mil nas contas para as despesas da saúde. E a gente percebe nos extratos colocados aqui que não, porque quando fala em 80 mil não é só para a Covid. Se falava que tinha recebido o município com 80 mil para custear as despesas de saúde. Eu gostaria Isso até nunca que foi falado, tá, pessoal? Não existe esse posicionamento. Como secretária? Eu não consigo lembrar dessa fala, tanto minha quanto do prefeito, de que esse era o quantitativo do Eu vou só saldo. pedir que a gente termine a minha fala para depois a secretária se manifestar. Correto. Eu acredito que as coisas estão colocadas, os fatos são colocados nas redes sociais e a gente acompanha essa situação. Então, o saldo das contas, em dia 31 de dezembro, 2 milhões, 80 mil apenas no fundo, tá? 2 milhões na saúde. 31 de janeiro, 3.884.000. Uma preocupação também nossa, quando eu vejo na fala da secretária, mas a nossa gestão recebeu sem nenhum contrato de aditivo. E aí a minha pergunta para a secretária, a gestão atual não participou da equipe de transição?
Está constando no relatório isso? Qual a punição, qual é o plano de ação da secretaria para punir o servidor que não pediu? Uma vez que a gente sabe, secretária, que vários servidores da atual gestão continuam, inclusive, nos mesmos locais de trabalho. E se causaram todo esse mal ao erário público, que sejam punidos. Porque a equipe de transição é para isso, senhores. É para solicitar da gestão que está saindo. É para me colocar o meu plano de ação. Saúde é essencial, como bem disse a secretária. Não pode parar. Tudo na saúde é essencial. E para isso, a Lei 866/93, ela prevê esses casos essenciais que não pode parar. Onde eu posso fazer uma compra direta, porque é saúde pública. Outra coisa, além da Lei 866/93, secretária, logo foi editado um decreto de situação de emergência financeira e administrativa. E eu acabo de ver aqui pelos extratos mostrado que financeira está longe. Então nos preocupa essa questão, secretário. Porque são informações, como sempre eu digo e coloco, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. A mesma administração se contradizendo o tempo todo. O tempo todo. Me desculpe, mas é essa a realidade. Eu lembro perfeitamente quando disse que o município recebeu apenas 80 mil nos cofres públicos. E não é essa a realidade. E o que a gente quer aqui realmente é que seja prioridade a saúde. É que seja colocado mesmo a nossa população no quesito saúde como prioridade. E quando Vossa Excelência diz que não vai acabar os problemas de 30 anos atrás, os problemas eram muito maiores, secretário. Talvez Vossa Excelência não saiba porque não convivia aqui neste município. Mas a saúde já foi muito pior do que está. E eu posso lhe dizer aqui, lhe afirmar que nós já passamos tempos difíceis aqui nesse Oriximiná, que nem médico tinha para atender. E a gestão que acabou de sair, secretário, foi uma das gestões que mais colocou o profissional da saúde para trabalhar. E não pensa a senhora que esta casa não cobrava, não, porque a gente cobrava. Mas nos preocupa essa situação desses tópicos aqui em relação a pagamentos, a repasses federais. A gente sabe que tem verba que vem carimbada, que é para aquele fim. Mas quando se diz recurso da saúde, é tudo. Não é só 80 mil, não. Então, que seja realmente colocada a saúde como prioridade. E que a gente possa, de direito e de fato, dar assistência necessária à população. Dentro de todos esses tópicos, eu só faço essa pergunta para a senhora. Se a gestão atual participou, no caso a senhora como secretária de saúde ou algum membro da equipe, da comissão de transição, e se vocês colocaram lá todos esses pedidos para que pudesse aditivar os contratos emergenciais e a gestão passada não fez, e qual é o procedimento que a atual gestão está tomando pelos servidores que causaram esse problema ao município de Oriximiná, uma vez que saúde é essencial, que não pode parar, mesmo a gestão que acabou não fazendo nenhum contrato, não aditivando os contratos, Vossa Excelência tinha 2 ferramentas na mão para fazer os contratos e não deixar nenhum serviço parar. A lei de licitação, dispensa de licitação por se tratar de serviço essencial, e o decreto 55 do prefeito, que agora foi revogado segunda-feira, que também dava condição para comprar, como Vossa Excelência fez com a usina de oxigênio, com a questão da aeronave, foi feito emergencial. Então dava também para fazer emergencial compra de teste rápido, de medicamento, uma vez tendo recurso no Fundo da Saúde. E mesmo que não tivesse, secretária, o município de Oriximiná, por conta da Constituição, tem 15% do orçamento para gastar com saúde pública. E nesse momento, poderia também ser utilizado desse recurso, dos 15% dos recursos próprios, para
colocar na saúde em prol da pandemia do município. Obrigado, presidente. Secretária, com a palavra. Eu reitero, né, que nenhum serviço na saúde pública foi parado ou negligenciado por essa gestão, né? Nenhum, tá? Todos os serviços de saúde foram fornecidos, né? Atendendo tanto Covid-19, atendendo a população, atendendo outras situações também, nós não negligenciamos outros fatos e outros casos. Com relação à gestão, né, ao financeiro, eu gostaria de esclarecer que nós temos um portal da transparência, vereadora, né, que lá informa todos os repasses, né, federais que o município recebe, tá? Então eu acredito que esse equívoco de compreensão, né, possa ter sido ali por uma questão de verificar ou oficiar, né? Eu não me recordo de nenhum ofício que eu não tenha recebido, de repente não passou em mãos porque a gente estava resolvendo todas as problemáticas que temos recebido a todos os momentos, tá? Então eu queria explicar um pouquinho que existem algumas diferenças, né, entre repasse, custeio, né, entre investimento e custeio. Então todo o saldo há uma diferença do que eu posso pagar e do que eu posso investir, né? Eu convido aos meus colegas, né, aos nobres vereadores, para que a gente possa sentar e reunir. Toda gestão, ela tem um corpo técnico, né? A gente não trabalha sozinho, tá? Então nós temos também um corpo técnico de uma contabilidade que eu acredito que pode estar fornecendo os devidos esclarecimentos. Então convido também aos nobres colegas, antes de qualquer tipo de acusação, esclarecer de forma documental todas essas dúvidas. Então a gestão, né, está aberta a explanar todas essas dúvidas, esses questionamentos, junto ao nosso corpo técnico, vereadora, para que a gente não deixe nenhuma dúvida, né, nessa sessão. Sobre a questão que ela falou da transição, eu gostaria de responder essa pergunta via ofício. Obrigada. Secretária, é muito bonito quando a senhora vem a essa casa dizer, seria bom nós nos reunirmos, a gente procurar o corpo técnico para informações, quando isso não acontece na realidade. Nós estamos sendo vedados de exercer o nosso trabalho. A senhora me perdoe, mas nós estamos sendo vedados. É muito fácil chegar aqui e dizer para a gente ir ao encontro da secretaria, do corpo técnico, atrás de informação, quando nós sabemos que não somos recebidos. A senhora me perdoe, mas a contradição que existe não é da vereadora Josi. Exames para ultrassom e raio-x. Com relação ao raio-x e ao ultrassom, né, eu não sei também se é de conhecimento que nós temos o raio-x portátil, certo? Então, estavam sendo realizados, quando essa gestão tomou conhecimento relacionado à perda do raio-x, imediatamente foi iniciado o processo de dispensa para que ele si mesmo pudesse ser consertado, não infringindo assim o princípio da legalidade que a administração pública precisa seguir, tá? Os ultrassons não foram parados, ultrassonografia nós tivemos também nas unidades básicas de saúde, não chegou no meu conhecimento que esses exames não estivessem sido realizados, né? Não estou dizendo aqui que não aconteceu. De repente, o paciente que não teve recebeu uma informação não correta dos fatos que estavam sendo seguidos, né? Infelizmente, diante de inúmeras situações que estavam acontecendo, né? E nós estamos ainda enfrentando inúmeras situações, tudo está sendo resolvido gradativamente, né? Infelizmente, nós não conseguimos resolver todos os problemas de 30 anos no estalar de dedos, mas eu garanto que essa gestão está trabalhando firme, forte, para que todas as situações problemáticas sejam resolvidas, né? Quantitativo de testes rápidos, medicação e insumos para o combate à pandemia. Sobre a questão de ter ido no SIAC e alegar que não tem teste, quando a senhora foi, já tinha uma caixa com 25, né? Foi adquirido, uma das perguntas, acredito até que já podemos, né, prolongar e já responder, que não tinha teste. Nós fizemos o processo de dispensa, assim que nós assumimos a gestão, na aquisição de 1.500 testes rápidos, 1.450 mais precisamente, e 500 testes SWAB, né? O SWAB, gente, só para enfatizar, é aquele teste que a gente consegue detectar logo nos primeiros momentos. O município nunca tinha aderido ao teste SWAB, uma vez que o teste é um teste muito caro.
Reitero, o município não comprava, não fazia aquisição dos testes SUAB. E aí a gente foi se adaptando, foi verificando a situação da demanda e criamos um protocolo interno para testagem, né? Também não sei se é de conhecimento dos novos colegas vereadores, a avaliação clínica ela é soberana, a avaliação clínica médica ela é soberana, né? Então, devido a esse quantitativo de testes que nós tivemos, né, nós criamos um protocolo interno, né, para essa testagem. O próprio Ministério da Saúde garante que um resultado negativo do teste não garante que o paciente não esteja infectado. Existe, gente, uma série de variantes, né, em cima dessa testagem. Eu gostaria de esclarecer também que logo no início, né, na primeira cepa desse vírus, do Covid, nós identificávamos que no 7º dia ele já poderia ser detectado, né? Depois, os nossos colegas, né, inúmeras pesquisas sendo realizadas, como vocês também acredito que é de conhecimento, foi para 14 dias. E depois foram se observando que com 14 dias o teste estava sendo negativado e passou a ser positivado ou identificado com 21 dias. Né? Então, esses critérios de testagem, né, é uma apuração, vereadora, que a senhora está me dando. Né? Assim, infelizmente, a gente não consegue ter controle sobre todas as pessoas. Estamos trabalhando em cima do princípio da publicidade também, para que a gente consiga fazer os devidos esclarecimentos à população, né, sobre essa situação. Há um equívoco de que eu senti uma febre, eu senti um espirro, eu vou no SIACA e eu vou precisar ser testado. Né? A gente não está realizando testagem em massa, então as avaliações estão sendo criteriosas, né? Os médicos estão fazendo a avaliação e em caso de positivo, né, de uma avaliação corroborativa para essa testagem, o paciente será devidamente testado. Quando ela coloca que esta casa esteve no início do mês de janeiro, que não deu tempo para a nova gestão, eu quero lhe dizer que foi final de janeiro, eu acredito que estivemos no SIACA, onde... Eu entendi que foi dia 5 de janeiro, me perdoe. Onde, secretária, estivemos conversando com algumas pessoas profissionais lá dentro, e onde eles disseram que o que tinha no mês de janeiro foi deixado da gestão passada. Teste rápido, medicamentos, as pessoas saíram com saquinho, secretária, do SIACA, porque várias vezes eu fui vereadora na gestão passada. Então, nós tínhamos um feedback muito grande com a Secretaria de Saúde, onde a própria secretaria vinha, a secretária vinha nesta casa, esclarecer algumas situações. E ali, no SIACA, já foi nos dito, vereadora Josi, que as pessoas que estavam sendo atendidas foi ainda com os medicamentos da gestão passada que foi deixada e os testes rápidos também da gestão passada. E para facilitar, secretária, essa compra, o prefeito municipal ele colocou o decreto 055, que facilitava, que dava essa facilidade, secretária, da senhora fazer essas compras. Porque saúde, a gente não pode tratar ela gradativamente, principalmente agora no momento da pandemia. Hoje eu estou bem, amanhã eu já estou morta. Então, nós temos que focar em prioridades. Prioridades. Quando você chega a comprar uma usina de oxigênio, é porque as pessoas já estão morrendo. É porque as pessoas já estão precisando desse tratamento, vereadora Josi, mais complicado quando a saúde da pessoa já está bem complicada. Então, nós temos que focar na atenção básica. E qual é a atenção básica? É a prevenção. Nenhum momento, secretário, eu coloquei aqui que deu um espirro, a pessoa vai lá no SIACA e vai fazer o teste rápido. Eu falei dos monitorados. Uma vez monitorados, eu estou indo de semana em semana com o médico infectologista. Ali ela vai dizer como é que eu tenho que fazer meu tratamento. Exatamente. No 14º dia, se ela achar que eu tenho que voltar no 14º dia para me fazer o teste rápido, eu vou voltar. Senão, ela vai continuar me acompanhando nos 21 dias
que eu tenho que voltar. Então, isso é a critério do médico. Nenhum momento aqui eu citei, dei um espirro, a pessoa vai lá no SIACA. Eu estou falando aqui, senhores vereadores, dos monitorados. Então, secretária, nós estamos aqui só para querer ajudar, secretária. Sinceramente, eu gostaria de ver, não por parte da secretária, mas como um todo, eu gostaria de ver a nova gestão focando realmente no que é prioridade, que é, nesse momento, cuidar dessas pessoas que estão contaminadas, que no final, muitos chegam a adoecer e precisam de um leito, né, de uma UTI. E hoje eu vi a infectologista de Santarém falar que os leitos estão todos tomados em Santarém. Então, nós que precisamos, né, o município de Oriximiná que precisa, vereador Rafa, de um leito em Santarém, ou Itaituba, ou em qualquer lugar que esteja um leito disponível, é muito complicado se a gente não cuidar, né, dos nossos que estão aqui. Então, era isso que eu queria colocar, secretária, obrigada. O que não é prioridade na saúde pública de Oriximiná, né? O que não é prioridade, gente? Tudo, absolutamente tudo na saúde de Oriximiná é prioridade. Então, eu gostaria de reiterar, né? Eu entendi que a vereadora tinha dito que ela foi logo no dia 5. E eu quero explanar que essa gestão não mediu nenhum esforço para poder executar todos os serviços e dispor à população de Oriximiná. Os testes foram comprados. Essa informação de que os testes, logo no final de janeiro, era da gestão anterior, não procede. Vou fazer essa apuração, posso até dar um feedback. Convido os vereadores, né, a que a gente agende, né, uma reunião junto à contabilidade, ao setor de compras, para que a gente consiga esclarecer melhor esses fatos. Tá? Nós não fomos só em janeiro, secretária, no início do governo, como a senhora falou. Nós voltamos no SIACA, eu, o vereador Lico, o vereador Junião e o presidente desta casa. Outra coisa que eu vou questionar depois com você, com a senhora, é questão desse medo, desse receio das pessoas, do funcionário, responderem às nossas perguntas. Quando a gente chega a um local de trabalho, a gente quer falar com aquela pessoa que está no local de trabalho para pedir alguma informação e para tentar, diga-se de passagem, secretária, resolver esse problema, ajudar nessa situação. Nós fomos sim no SIACA, vi o desespero da funcionária lá, tremendo, nervosa, que não poderia falar conosco, que ia aguardar uma pessoa que ia chegar. Não dá para entender isso nessa administração. É perca de tempo, perca de informação. Fomos recebidos sim, pelo diretor da atenção básica que está ali. Fomos recebidos por ele, tivemos que aguardar ele chegar para ter uma simples informação sobre o teste rápido. E aonde, secretária? Tinha pouco. 12 caixas com 25 testes Tinha rápidos. pouco. Lá só tinha 2, secretária. E ele foi lá dentro, trouxe mais uma. Secretária, quando nós fizemos esse tipo de fiscalização, é com o intuito de ajudar. Você é conhecedora que nós tentamos, com os senadores, 30 mil testes rápidos. 35 mil testes rápidos. Tentei entrar em contato com a senhora. Passei uma mensagem para a senhora que a gente precisava só de um documento para cá, para endossar o nosso pedido. Nós não fomos respondidos. Voltando ao SIACA, ele nos falou que estava seguindo o protocolo, aonde eu pedi esse protocolo de testagem. Ele me apresentou o protocolo de tratamento ao Covid. E eu disse que não tinha visto esse protocolo de testagem. Como é que o médico, ele tem a sua autoridade de pedir o teste, e a pessoa vai, secretária, não é um, nem 2, nem 3 casos, são inúmeros casos, retorna porque o médico pediu aquele teste, e chega lá, é prioridade para grávidas e para pessoas que vão retornar ao trabalho. Como é que essa pessoa vai poder voltar
ao seu dia a dia, à sua vida normal. Se não tem o teste, se não faz o teste, ele é priorizado. Ele é priorizado sim, porque foi o que foi dito pelo nobre diretor de atenção básica para nós naquele momento. E não nos apresentou o protocolo de testagem do Covid. Não tinha no momento. Nós estamos aqui para somar. Eu reitero que um teste negativo não é garantia de ausência do vírus, né? Então, a avaliação clínica ela continua sendo soberana e depende da avaliação médica. Eu acredito que a questão da testagem ela foi esclarecida, o município nunca deixou de faltar, porém a avaliação médica, o critério médico ele foi seguido, e eu vou passar para os nobres vereadores, quando tiver um tempinho, o nosso protocolo interno de testagem. Sim, Obrigada. eu gostaria de saber. Só a título de esclarecimento, secretária, como foi falado muito no teste rápido, aí lá no item 7, quando fala de medicamentos, aí eu vou perguntar para a senhora, na resposta através do ofício 022, aqui essa casa, a senhora nos informa que os estabelecimentos, todos informamos que os nossos estabelecimentos estão abastecidos com medicamentos, insumos e teste rápido para a Covid. Aí os estabelecimentos, as listas de UBS que estão aqui na minha mão, todas elas, né? UBS Manuel Andrade, Lauro Correia, Santa Luzia, Nossa Senhora das Graças, CESPA, Nova Betel, Corino Guerreiro, Santa Terezinha e Penta. Aí nesse 8º aqui que fala sobre a medicação, quais são as UBSs que estão abastecidas com medicamentos, insumos e teste rápido. E se esses medicamentos eles estão acessíveis à população. Vamos dizer, o médico já detectou, já passou ali a receita que vem para esse tratamento precoce em relação ao Covid, ele já sai com o medicamento de lá do posto? Como é que está sendo esse fluxo? Não testes rápidos. Como eu já enfatizei, em nenhum momento no ofício, né, eu especifiquei, eu deixei de especificar, perdão, em nenhum momento nesse ofício, né, a gente colocou todos os estabelecimentos estão abastecidos. Há um regramento. Os testes rápidos estão sendo colocados dentro do hospital e dentro do SIACA. Dentro das unidades básicas, né, diretor, há algumas medicações que também são dispensadas em loco no arquivo, né, das nossas UBSs. Claro que, de acordo com a determinação médica, com a solicitação. Quando na UBS não é encontrado, o paciente, se eu não me engano, é direcionado para a farmácia popular. Procede, diretor? Isso mesmo. Execução do procedimento via TFD, recebimento pelos pacientes acompanhantes. Então, essas pessoas, né, na nossa gestão, elas têm recebido da forma correta as diárias, né, conforme legislação de R$ 24,70 alguma coisa, a gente arredonda para R$ 25, tá? Então, o que acontece, né? Nessa gestão, a gente tem se deparado com alguns questionamentos na tesouraria. Por quê? O paciente ele dá entrada no TFD, ele informa todos os dados, inclusive as suas contas, né? Então, alguns questionamentos logo de início, até que a gente pudesse se organizar, né? Teve, de fato, algumas falhas que a gente não pode negar, mas nós nos esforçamos para que tudo pudesse ser feito da forma correta e legal, né? Então, todos os pacientes estão recebendo diariamente, né, os R$ 25. É um trabalho, né? A gente percebe que todos os dias nós temos pessoas sendo aí enviadas a outros municípios para esse tratamento, né? Então, elas têm recebido sim, mas ocorre que em alguns momentos, né, a conta lá é informada com o número faltando, com um banco diferenciado, uma conta que está bloqueada, e isso acontece com frequência, né? Então, a gente tem aí um atraso nesse pagamento por conta dessa informação que o próprio paciente nos dá. Não é geral, não é o paciente que está errado, às vezes ele nem tem conhecimento que a conta não estava funcionando, estava bloqueada, enfim, mas a gente prontamente entra em contato e tenta regularizar todas as situações. Com relação aos TFDs, né, da gestão passada, a gente encontrou aí um débito, né, nesses pacientes, e assim como todos estão sendo avaliados, mas a gente já começou a efetuar o pagamento das diárias do ano passado. Deixa eu ver aqui se ficou claro. As diárias do TFD da gestão agora está sendo paga também. Sim. A da gestão anterior está sendo analisadas? E já começaram a serem pagas os que estão nos nossos registros. Obrigado. Como a doutora Rayane já colocou, né, em questão dos pagamentos de diários, pacientes que estão sendo transferidos, eles estão recebendo a diária no valor de R$ 25,
diariamente está sendo depositado em conta, né? Vale enfatizar que quando o paciente está internado, a diária é paga somente para o acompanhante, tá? O paciente internado, ele não tem o direito de receber a partir do momento que ele está sob responsabilidade do hospital. Os TFDs antigos da gestão passada, que eu já estava lá também, estão sendo processados, porque como eram feitos, o paciente ia, né, fazia o tratamento e depois, com a folha de evolução, a gente faz o levantamento e manda para a contabilidade. Algumas já foram processadas, já estão para lá, e a gente está fazendo o levantamento do restante. Uma situação, secretária, que é para não criar dúvida. Às vezes a gente fala e não entende, aí a pessoa entende de outro jeito. Quando foi colocado em relação a pagamentos de diária do TFD, que está sendo feito agora nessa gestão, e que da gestão passada, algumas estão processadas, e outras estão fazendo levantamento. A minha pergunta é, esse levantamento é que não sabe que tinha o débito, ou a pessoa ainda não deu entrada e vai dar entrada? Só para que esclareça esse levantamento, para que a gente possa entender direitinho o que quer dizer o levantamento. É de que os usuários ainda não deram entrada desde a gestão passada, ou deram entrada e não sabe quanto é que está? Por aí, eu gostaria que a senhora explicasse, por favor. Sabemos. Não, vereadora, na verdade nós temos um quantitativo, né, uma dívida específica, mas eu acho que a Luciane ela vai explicar de uma forma mais clara para todos os colegas. Lu? Certo, vereadora. É assim, quando a gente fala em levantamento, é porque antes eles davam entradas, está tudo dado entrada, né, na Secretaria de Saúde, no TFD, então a gente precisa processar. O que é processar? Contar todos os dias que o paciente esteve fora, se estava internado, se estava com acompanhante, e fazer todo o cálculo para poder encaminhar para pagamento. Tá? E algumas já foram processadas, desde a gestão passada e já estavam para pagamento. Se ela puder colocar o valor de TFD, quanto é que a gestão recebeu, que está em atraso, o TFD, como é que está sendo, é excelente colocar, secretário. Pessoal, isso foge, né, dessa pauta específica das perguntas, mas eu não vejo nenhum problema de nós respondermos, né. A gente recebe de um recurso, né, do fundo, 18 mil direcionados para o TFD, a gente tem um gasto mensal de quase 300 mil, né, se eu não me engano, 290 especificamente, mais ou menos, né, ou seja, o que a gente recebe mês, tá? Então, o que a gente recebe realmente não supre, né, e a gente utiliza aí os recursos próprios para estar ajudando esses pacientes. Só um adendo também nessa situação, que desde 2018 nós recebemos essa demanda, existem 17 pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, que é valor fixo. Só esses 17 usuários já ultrapassa o valor que é repassado do TFD, que dá mais de 18 mil reais. Então, conta fixa, nós já temos TFD. Então, teoricamente, nós não temos mais saldo. Então, entra o recurso, né, entra a ajuda. E, assim, só para especificar essa situação, né, que nós já temos um custo fixo que ultrapassa o valor que é repassado. EPIs para profissionais que atuam no combate à Covid-19. Nós recebemos as demandas, né, dessas pessoas e as necessidades continuamente, para que eu, enquanto secretária, consiga, né, fazer de uma forma hábil, né, a compra desses EPIs. Então, eu estou até procurando aqui, eu não estou conseguindo achar qual é essa pergunta para eu me localizar e conseguir mostrar. Eu trouxe alguns ofícios, né, dos coordenadores recebendo, né, todos os EPIs de forma adequada. No hospital, da mesma forma, né? Assim, nós temos feito as entregas de forma correta. Existe um protocolo, né, que diz sobre o uso do macacão. Felizmente, nosso município ele é muito quente. Nós temos, inclusive, um estoque, né, significativo desses macacões, e as pessoas elas acabam, de certa forma, se recusando por ser muito quente, demanda muito calor. Que não estou dizendo que há profissionais que não utilizam, tá, pessoal? Utilizam sim, inclusive no hospital. Há um regramento, né, onde a gente pode, regramento não no sentido de regrar, mas de regra, né, em determinados lugares a gente ter essa necessidade do uso. Então, assim, enquanto secretária, né, não chegou aos meus ouvidos nenhum tipo de ausência de EPIs. Translado de corpos de pessoas encaminhadas via TFD.
Nesse ano, nós tivemos um equívoco, né? Assim, começamos a mandar os pacientes, enviar os pacientes para Itaituba, onde nós tivemos leitos disponíveis também, a fim de ajudar toda a população, né, a receber os serviços que lhes são de direito. Quando eu digo ilegalidade, parece desumano, né? Mas eu tenho que enfatizar que eu estou mexendo com a administração pública, que estou administração pública, né? Então, eu não posso trabalhar com emoções somente, né? Existe uma... Foi até questionado, se eu não me engano, né, uma portaria 55 do TFD, onde tem um ponto que eu não estou recordando agora, mas, se eu não me engano, eu trouxe ela aqui. Lá na portaria 55 do TFD, diz que o município, né, é responsável por custear todas as despesas quando ocorre um óbito em outro município e transladá-lo de volta. Essa portaria, né, se eu não me engano, ela teve atualização em 2011 e nós seguimos, né, temos trabalhado para seguir essa portaria. No entanto, gente, nós temos também uma resolução, né, uma RDC número 33, lá no artigo 10. Lá no artigo 10, diz, né, que fica proibido qualquer tipo de translado de algumas situações, especificamente doenças infecto-contagiosas previstas no Ministério da Saúde, né? Então, teoricamente, de acordo com o artigo 10 da Resolução 33 de 2011, eu não posso transladar nenhum paciente de retorno que esteja com doença infecto-contagiosa prevista no Ministério da Saúde. Ok, existe uma exceção, né, que está prevista no ofício circular do Ministério da Saúde, o ofício 001 de 2021, e esse ofício, né, ele diz em uma das suas pontuações que fica permitido o translado terrestre de pacientes que faleceram em decorrência da Covid-19. Quando eu digo em decorrência, eu quero dizer que aquela pessoa não está mais contaminada, e que ela passou aí 30 dias e que o óbito dela foi em decorrência da Covid-19. Isso significa que 30 dias depois, 15 dias depois, de repente, teve uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória e, infelizmente, evoluiu a óbito, né? Nesses casos, é permitido transladar via terrestre, desde que não ultrapasse o prazo de 24 horas. E aí fica a pergunta, Oriximiná, de Itaituba para cá, de Santarém para cá, de Belém para cá, tem acesso via terrestre? Legalmente falando, como eu trago esses pacientes? Então, o município ele não tem feito nenhum custeio, né? Os pacientes eles têm questionado, a assistente social tem tentado fazer os esclarecimentos, mas, infelizmente, enquanto município, eu não tenho essa autonomia de autorizar ou não, como já foi questionado a mim em outros momentos, né? Secretária, basta você autorizar. Aí eu fico, gente, não está na minha mão essa responsabilidade, eu não posso autorizar, como é que eu vou justificar, né? Como é que eu vou criar um processo licitatório para translado de urnas de volta? Como é que eu vou comprovar isso para o TCM, né? Então, quando eu digo de administração pública, são duas coisas completamente diferentes. E é um assunto extremamente delicado que nos emociona, né? Que, como é que você vai explicar isso para uma população inteira? No ano passado, não existia essa exceção, né? Todos eram sepultados, e aí a gente tem uma população que questiona, mas por que antes podia, agora pode? O município não abriu essas exceções, né? Eu acredito que os pacientes estejam trazendo o nosso efetivo, né? De repente, contingente menor. E aí eu digo, a gente vai chegar lá e vai dizer não traz de volta, né? O que vocês fariam? A gente vê duas normas nesse momento, né? Uma que dá essa situação de trazer o corpo antes da pandemia, e essa outra que a secretária colocou agora. Agora que eu fico assim preocupada, secretária. Se não pode, por que a vigilância sanitária não atua? Por que deixa? Por que vem? Será que a vigilância sanitária de Itaituba é diferente da daqui? A de Belém é diferente da daqui? Porque a gente já viu chegar outros corpos trazendo, vamos lá, mas não é responsabilidade minha, quem está trazendo vamos dizer assim, é o parente do falecido. Mas a vigilância sanitária está lá para disciplinar, para dizer o que pode e o que não pode. E a vigilância sanitária acompanha, vai lá no aeroporto buscar o óbito daquele paciente que Vossa Excelência está colocando, Vossa Senhoria está colocando que não pode ser, que não pode trazer. Uma vez que a vigilância de saúde lá de Itaituba
já liberou esse corpo. Aí eu pergunto para a senhora secretária, já entraram em contato com essa vigilância de saúde de lá de Itaituba? Por que a legislação para lá é diferente da daqui? Por que eles liberam lá? Antigamente realmente não era liberado. Concordo que teve várias pessoas que ficaram, como disse a senhora, com o coração na mão, porque não podia trazer, porque não era liberado. Realmente a gente viu uma mudança nesse protocolo. E desse ano para cá houve essa mudança, e principalmente com Itaituba. Aí eu lhe pergunto, o que o município tem feito nesse sentido? Nós vimos aqui também em Juruti um translado do corpo, inclusive do ex-prefeito de Belém para Juruti. Será que a legislação de lá é diferente da daqui, ou só aqui que nós estamos aplicando essa legislação diante da questão pandêmica? Porque a questão do translado eu não vejo problema. Porque a própria portaria 55 ela diz isso, e também nós temos uma lei específica aqui do município, que para as pessoas carentes, o município vai custear todas as despesas necessárias ao funeral. Então são situações que, se não pode, se a lei não permite, a Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária, está de olhos fechados para isso? Porque no primeiro caso que Itaituba liberou, e a secretaria se manifestasse, olha, mas não pode, tem essa legislação aqui, essa que a senhora citou aí. Não dá para trazer, gente, espera lá, vamos entrar no Ministério Público, vamos aqui, Ministério Público, vamos ver isso aqui. O que não dá é ficar dessa forma. Itaituba libera, Oriximiná não reconhece, porque a legislação não permite. Nesse caso, eu não estou falando da portaria, que a portaria 55, a qual a secretaria diz que faz todo o trâmite do TFD respaldado por essa secretaria. Né? Eu entendo a situação Covid, ela é atípica, ela é nova. Mas não dá para entender essa questão, esse conflito de norma. Itaituba pode, Oriximiná não pode. Belém pode, Oriximiná não pode. Se liberou o corpo lá, será que a vigilância sanitária de lá está indo de encontro com a lei? E a daqui está aceitando a partir do momento que recebe o corpo. É uma dúvida que eu tenho nessa situação, porque se não pode, é cruel, como a senhora coloca, é cruel, a gente sabe disso. A gente quer fazer aquele enterro convencional dos nossos entes queridos, sabe disso, é cruel para qualquer um de nós. Mas quando a gente vê isso, a possibilidade de ter, aí a gente vê o desespero do cidadão que não tem um centavo, secretário, e que empresta dinheiro do vizinho, do banco, para trazer, porque houve a possibilidade. E se houve a possibilidade, lá em Itaituba, lá em Belém, quando começou a liberar esse corpo, nós temos que nos antecipar aqui. Né? E eu acho que a justificativa aos órgãos de fiscalização, ela é plausível e ela existe. Eu só não consigo entender isso. Não pode, mas Itaituba pode, porque libera. E a vigilância aqui aceita, inclusive faz o translado para o cemitério, dos corpos acompanhado pela vigilância. É o que a gente percebe, é o que eu vejo. E aí eu fico preocupada com isso. Então são esses questionamentos que a população nos faz e que eu não consigo entender. Eu compreendo, vereadora, todos os seus questionamentos, né? Na verdade, nós também passamos por essa pesquisa, né, de legalidade. Nós enviamos, né, enquanto assessoria jurídica, nós enviamos uma solicitação para o Ministério Público, tá? Onde a doutora Ione Nakamura nos respondeu durante uma reunião que ela não faria nenhuma recomendação, porque ela não era assessora jurídica do município. Né? Então, essa situação foi tentada também para que o Ministério Público nos desse alguma recomendação ou um posicionamento, ele não se posicionou. Fizemos também, né, entramos em contato, porque assim, gente, a nossa preocupação, de fato, quando a gente se coloca no local do paciente, do familiar, né, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, né, mas eu preciso justificar, não dá para ser feito. Então, nesse final de semana, né, nesse último, eu tive uma conversa, porque até o meu entendimento, enquanto secretária, eu entendia que Itaituba estava causando todo esse transtorno, né, Itaituba está fazendo a liberação. Então, eu conversei com o secretário, né, de saúde durante o final de semana, tenho todas as conversas com ele, posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. Eles nos alegam, né, que não é entregue para a família e que a vigilância sanitária não faz a liberação através de Itaituba. Eles entregam direto para a funerária, tá, de local, e a nossa assistente social
tenta passar essas informações, né, que assim, gente, todo mundo ainda tinha muita dúvida com relação a essa situação do translado do TFD. Estávamos aguardando a resposta da doutora Ione, recebemos aqui no dia 25 de fevereiro, né, esse e-mail, e aí a gente está trabalhando em cima da pesquisa para a gente conseguir fazer... para a gente conseguir fazer essa divulgação, e entramos em contato com a CESPA, né, para que a gente tivesse também os devidos esclarecimentos. Então, quando a gente fala na portaria 55, né, lá é uma portaria de 2011, onde o coronavírus ainda não existia, e, de fato, lá especifica translado de óbitos. Né? Então, quando nós temos uma outra resolução, também do mesmo ano de 2011, proibindo o translado de qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, desde que seja reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, nós temos lá em teu artigo 10 essa previsão. Então, nós fomos pesquisar, nós fomos atrás e enviamos também esse ofício, né, lá para a CESPA, que nos respondeu da mesma forma. Né? Existe a resolução e a exceção é via terrestre. Então, eu tenho aqui, que não sei se vocês querem que eu dê uma lida, ou se vocês querem dar uma olhada depois para a gente não se prolongar, né? Eles respondem basicamente isso. E aí eu grifei. Translado terrestre, aqui diz, né, no artigo, numa das respostas da CESPA, do manejo de corpos para translado de longas distâncias, tem sido recomendado não realizar o embalsamento de corpos de pessoas que falecem com suspeita ou confirmação da Covid, e o translado terrestre do corpo da pessoa falecida em decorrência da Covid-19 é permitido desde que não ultrapasse 24 horas da ocorrência do óbito até a realização do sepultamento. Então, no ofício 338 da Secretaria, a senhora nos informa no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, depois de expor as portarias, né, a lei tudinho, aí informamos a Vossa Senhoria que esta secretaria conta atualmente com planejamento emergencial de serviço funerário para atender as demandas emergenciais e já está em andamento a licitação e o planejamento anual dos serviços de funerário e serviços de empresas aéreas para o translado de corpos e restos mortais em caso de óbito de paciente que foi transferido via TFD. Essa situação que Vossa Excelência coloca aqui é em resposta ao ofício, ao requerimento que nós mandamos na questão do artigo 9º da portaria. Então, a senhora está me dizendo que depois desse processo licitatório concluído, o município vai trazer, então, os corpos dessas pessoas para cá. Exatamente. Esse caso vai ser de pacientes que vão via TFD, que não tem nada a ver com Covid. Está tendo já esse processo licitatório, né? Porque, de fato, a portaria ela ampara que a Secretaria de Saúde traga de volta ao município pacientes que foram transferidos e que não foram transferidos devido à Covid. Isso sim pode trazer ao município de origem, onde houver o óbito, né? Agora, pacientes que foram transferidos em decorrência da Covid-19, que a legislação ela nos ampara que a Secretaria não é obrigada a trazer, porque é vetado, né? É proibido, de acordo com a RDC número 33. Esse ofício... Só para entendimento, se tivesse a oportunidade, então, de trazer via terrestre, trazia. Sim, exatamente. Desde que não ultrapasse 24 horas. 24 horas do óbito. É porque o pessoal que faz as portarias não sabe onde a gente vive. Exatamente. Não conhece as peculiaridades do Exatamente, concordo. E muitas das vezes o município ele pode disciplinar essas portarias, essa legislação com a realidade do nosso município. Que não é só de Oriximiná, com certeza, né? a gente vai entrar com pedido junto ao Ministério Público, secretária. E me causou a dúvida aqui... Cadê o papel, secretária? Acho que é esse aqui. E só me causou a dúvida aqui, secretária, porque o requerimento, ele foi nessa situação, né? Justamente dos pacientes que estavam em Covid, e aí causou essa dúvida, né? Então, com certeza, a gente vai buscar esse amparo no Ministério Público, seja lá onde for, porque eles não conhecem a realidade do nosso município. Obrigada, contem com o nosso apoio, vereadora. Secretária, esse tipo de comunicação que essa casa gostaria de ter com Vossa Senhoria, se já tivesse no repassado essa questão da resolução, para a gente tentar correr atrás disso, verificar a legalidade, para a gente que possa
contribuir com o município, nós já teríamos feito. Se essa casa a secretaria, o executivo, está tendo problema para trazer esses corpos, se há essa possibilidade de ser via terrestre, você poderia mandar algum documento para essa casa, secretário, ou executivo, pedindo ajuda da Câmara Municipal. Nós íamos correr atrás da legalidade, tentar ver se essa casa poderia autorizar. No meu entendimento, ele não impede de que a senhora mande via terrestre. É isso? Não impede, desde que não ultrapasse 24 horas. Então, eu acredito que a gente se limitaria aos óbitos em Santarém. Porque quando ocorre um óbito em Itaituba ou em Belém, via terrestre, a gente ultrapassaria esse prazo de 24 horas. Sim, sim. Então, que fique essa dica, secretária, essa sugestão, que oficialize essa casa, para que a gente possa fazer alguma coisa para contribuir, junto com o governo municipal, com a secretaria, para resolver isso. Eu não sei se há ilegalidade da senhora pedir autorização para a Câmara fazer isso, devido à resolução, é uma resolução federal isso, porque existe N questões, né? Tem certas coisas que quando não estão na lei federal, mas que tem uma lei municipal, a gente pode fazer. Agora, se é uma resolução, eu não sei, eu não tenho entendimento se a gente pode A gente pode contribuir. avaliar essa situação e estar estudando essa possibilidade, vereador. Sim, sim. Quando eu enviei o e-mail para a SESP, né, a gente enfatizou justamente essa situação, né? O município de Oriximiná, ele não tem acesso via terrestre. Na verdade, nós temos, mas ainda assim eu vou ter que entrar via fluvial. Então, isso é complexo, né? Essa situação é complexa e a SESP acabou me dando a mesma resposta dessas resoluções, por isso a gente está trabalhando agora em cima desses esclarecimentos. Número de médicos que atendem no município. Nós temos um total hoje de 58, né, profissionais da área médica, efetivos com contrato individual são 31, 17 lotados no HMO, 6 lotados no Hospital Maternidade, 7 lotados em unidades básicas de saúde e 1 lotados no centro do Covid, que é o CIACA, né, onde está sendo esses atendimentos. Nós temos 2 cirurgiões, né, da cooperativa e 1 anestesista no HMO. Total de médicos do programa Mais Médicos, além disso que nós falamos, nós temos 12. Né? Inclusive, gostaria de ressaltar que já fez a abertura do novo edital da contratação de programa Mais Médicos e que o município também aderiu a esse. Atendimento nas UBSs no período pandêmico. Temos aí o Ministério da Saúde, que faz orientações aos pacientes que logo nos primeiros sintomas procurem uma unidade básica de saúde. Né? Então, nós, enquanto município, não podíamos deixar as pessoas desassistidas. Tá? Então, nós tomamos uma decisão, né? E isso foi divulgado. A pessoa, quando ela chega na unidade básica, ela não tem ninguém lá, não é isso. Existe uma pessoa disponibilizada para fazer uma orientação. Então, quando ela chega hoje na unidade básica de saúde, né, ela é direcionada. Os atendimentos não foram prioritários para a Covid, mas passaram a dar um suporte, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, para que as UBSs passassem a ser um filtro. O que eu quero dizer? Né? Qual é o único centro de atendimento à Covid que nós temos específicos? É o CIACA, né? Porém, a população, se eu deixar o atendimento só no CIACA, eu concentro muitas pessoas ali, a contaminação acaba sendo muito maior. Existe uma problemática muito grande em cima disso. Então, nós decidimos que nós vamos colocar todas as UBSs, com exceção à unidade básica Santa Terezinha, que ficou com os atendimentos especializados, acho que tem até uma pergunta relacionada a isso, né? Urologista, neuro e cardio. Então, esses atendimentos continuaram a ser atendidos na unidade básica de saúde Santa Terezinha e as demais continuam com todos os atendimentos, inclusive Covid. Como é que nós trabalhamos em cima disso? A gente fez uma divisão dentro da unidade básica e deixamos uma pessoa para fazer esse direcionamento. Né? Então, se a pessoa chegar, a gente tentou especificar no período da manhã, né, esses atendimentos seriam para pessoas não sintomáticas do Covid, e no período da tarde Covid, a gente faz a sanitização todos os dias. Né? Então, assim, quando o paciente ele chega, ele é direcionado para um local específico, ou para Covid ou não Covid. Acontece que, infelizmente, a população ela tem sentido medo, e é compreensível, né, de procurar uma unidade, de procurar o âmbito de saúde por conta das transmissões. Então, há um medo muito grande. Né? A gente está trabalhando em cima aí de colocar uma psicóloga agora no Corino Guerreiro para estar dando esse suporte pós-Covid também. Então, assim, pessoal, o que acontece, né, é que, além disso, nós percebemos também uma necessidade de prolongar esses atendimentos. Então, nós fizemos uma adesão a... Como é que é, doutor? É mais hora nas UBS, se eu não me engano?
programa. Programa mais horas. Programa mais horas, né? Para que a gente pudesse estender de forma legal esses atendimentos nas UBSs. E aí a gente colocou uma unidade básica, que foi a CESPA, né? Ali na esquina com a Maria Teixeira, para que ela pudesse prolongar os atendimentos nas sextas, sábados e domingo, uma vez que o programa Mais Médicos, né, restringe de segunda a quinta-feira e a sexta-feira fica específico para estudo deles. Então a gente conseguiu prolongar, nós não desassistimos a população nesse sentido. Paralelo a isso, os médicos eles acabam dando as primeiras orientações de isolamento, né? E aí ele faz esse filtro, encaminha para o SIACA ou encaminha para o Hospital Municipal. Eu vou dar uma lida aqui direitinho nas perguntas, eu acho que eu respondi tudo, mas se tiver ficado alguma pendência, a gente esclarece. Só ressaltando aqui, pessoal, que todos e quaisquer pacientes que chegarem nas UBS, independente de qual seja, ele vai ser atendido, vai ser triado e acolhido para ser mandado para o referido local, tá? Que ele vai ser atendido. Se for um paciente mais grave, talvez seja ao SIACA ou direto ao Hospital Municipal. Ok? Seria essa a minha pergunta. Qual a qualificação do funcionário que está recebendo? Porque, pelo que a secretária falou, o paciente vai lá e alguma pessoa encaminha para outro. Então, é feito todo o processo. Sim, todo o processo. A pessoa passa pela triagem, tem a Sim. consulta com o médico e, posteriormente a isso, é encaminhada ao SIACA, se for o caso. O paciente ele chega ao UBS, ele é triado por um técnico de enfermagem e, conforme o relato do paciente, aí sim ele vai ser remanejado para onde tem que ser feito. Ou o atendimento ao médico, e se ele é um caso mais grave, ele já vai direto ao hospital ou ao SIACA. Então é o técnico de enfermagem que direciona o paciente lá nas UBS? O técnico, o enfermeiro e a grande maioria das vezes os médicos também. Aí já está tudo bem. Pagamento de 40% aos profissionais que atuam no enfrentamento da Covid-19. Eu gostaria que a senhora explicasse quais são os critérios usados para o pagamento de referidos funcionários. Ótimo. Sim, a gente vai ser um prazer responder essa pergunta, né? Foi um feito que nós tivemos. Nós temos o critério para aferição, a Lei número 9.343, de 14 de julho de 2020. Ela dispõe sobre o pagamento do adicional de salubridade no percentual de 40% aos trabalhadores da saúde e da assistência social que trabalham diretamente no... Aí aqui eu gostaria de enfatizar, pessoal, de repente a nossa diretora queira fazer alguma contribuição posterior, diretora, mas isso daqui eu queria enfatizar, né? Aqui diz que esse percentual é para trabalhadores trabalhadores da saúde, da assistência social, que trabalham diretamente no atendimento de pacientes infectados pelo Covid. Então, quando aqui diz que trabalham no atendimento direto a pacientes internados com Covid, a gente entenda que engloba as unidades básicas de saúde, o CTA, né, doutora? O CTA, o Hospital Maternidade e o HMO, porque eles estão em atendimento direto com o paciente da Covid, eles estão em contato direto com eles, né, no âmbito do município e também do SAMU, né, que a gente fez agora recente esse ofício e não tinha sido, né, doutora, passado para eles, e essa secretaria ela fez um ofício reiterando, inclusive, para que a gente tente o retroativo desses profissionais, tá? É importante frisar que também está sendo feito essa avaliação, não é pragmática a ponto de dizer, olha, só o hospital vai receber. Conforme a demanda, as solicitações, né? A priori, quem já recebeu foram os funcionários todos do hospital, da maternidade, das atenções básicas, né, de saúde, as UBSs, o SAMU nós solicitamos retroativo também, SIACA e casos de apoio que recebem também pacientes. O CTA houve a solicitação, quando a lei também diz que são funcionários que trabalham diretamente, não é o foco do CTA, da vigilância e nem nosso. Nós, a partir do momento que saímos de casa, nós já estamos vulneráveis. Eu também gostaria de ganhar os 40%, só que a lei não me ampara no momento em que eu não trato dessas pessoas, assim como outros setores também. Mas nada impede que seja avaliado, veja a questão orçamentária, porque isso onera, né? A folha, enfim, tudo isso está sendo estudado, avaliado, e de acordo com as maiores necessidades, nós vamos estar trabalhando no cumprimento, tá bom? Diretor do HMO nega esclarecimento a vereadores durante fiscalização. Eu gostaria de saber, diretor,
Porque o senhor, ao ser anunciado a presença dos vereadores no hospital, o senhor saiu e deixou a gente lá esperar. E nós sabemos que o senhor estava, porque no momento que nós chegamos lá, o senhor mandou dizer para nós aguardarmos e logo em seguida o senhor saiu pela porta de fora. Esse vereador aqui queria saber se o senhor recebeu alguma informação, se aconteceu alguma coisa, o que aconteceu para o senhor deixar os 4 vereadores lá esperando? Primeiramente, bom dia. Eu jamais vou deixar de recebê-los, assim como recebi a vereadora Keké, a vereadora Marta, o vereador Marcelo. Mas, vereador, quando você tem 47 pacientes internados, desses 47, 18 no Covid, estado grave, e 6 na internação, estado grave, eu vou priorizar com certeza, esses pacientes, eu convido todos da casa, vereadores, vossas excelências, que vocês podem, sim, eu vou receber todos, inclusive a população a gente está recebendo no hospital. Eu, pessoalmente, estou recebendo um por um. Eu jamais fugi, eu jamais corri, jamais vou correr. Entendeu? A hora que você precisar, você pode contar que você vai ter a informação que você quiser. Entendeu? Ninguém correu, tá? Eu estava lá, eu estava atendendo. A gente tem um hospital em plena pandemia, devido à necessidade, eu não pude atender vocês. Assim como a vereadora Marta e a vereadora Keké, quando me procuraram, quando eu cheguei na sala, que inclusive demorou bastante também, isso não aconteceu só com você, isso já aconteceu com a secretária, isso já aconteceu com o prefeito. Eu tenho que atender a população, eu preciso, acho que foi para isso que eu fui colocado ali, entendeu? Mas você pode ter certeza que a hora que vocês precisarem de qualquer esclarecimento, vocês podem contar comigo. E eu fico muito triste, senhor diretor, quando você responde ao novo vereador dessa maneira, eu vou falar a verdade, mentirosa, que eu estava também lá. Você estava dentro da sala, quando os 4 representantes do povo, foi a sua procura, para que não se alongasse, secretária, como disse o vereador Arnaldo há pouco, tantas perguntas. Tinha as perguntas lá que foi feita aqui nesse momento, que poderia ser respondido naquele momento. E nós sabemos, diretor, que lá tem muitos internados, muitos. E para isso nós temos médicos. Quando você soube que os 4 vereadores estavam à sua espera, o que seria elegante da sua parte? Você nos atender e explicar a grande demanda que tem no hospital e que nós pudéssemos voltar noutra hora. Isso seria muito elegante da sua parte. Porque no momento que qualquer vereador sai da sua sala ou sai aqui dessa Câmara para fiscalizar, ele não tem que ser privado porque tem a lei que nos ampara. E você estava na sala, atrás do hospital, lá próximo do meu amigo ex-vereador Edivaldo, dito por ele mesmo. Estava numa sala, enquanto nós estávamos esperando a Vossa Excelência, conversando com a esposa do ex-diretor. Isso ficou muito feio, só falando naquela parte do vereador Quinho, Nico, isso não se faz porque você não estava negando a resposta a nenhum vereador, mas sim a população. Isso não se faz. Vocês foram colocados lá, como você falou mesmo, para atender, com certeza, e administrar o hospital. Mas você tem que dar resposta para o povo de Oriximiná. E quando qualquer vereador procura a secretária, procura qualquer secretário ou diretor, não é porque ele quer não, meu amigo. Ele vai lá porque ele quer respostas que o povo clama tanto. E vem aonde? Não vai na secretaria. Vem aqui nessa casa. Porque nós sim somos representantes do povo e legítimos representantes deles. Então o povo quer resposta. Hoje nós tivemos o prazer de receber a secretária, mas ela se negou. E ela mesmo marcou. Ela marcou que viria em outra hora aqui. E não veio. A demanda está grande? Está grande. Mas no mandato passado, no início da pandemia, da primeira onda, também estava. Mas a secretária veio aqui com nós e respondeu todas as perguntas. Eu acredito que um dia, eu sei que um dia, ele pode ter muito prejudicial à saúde, sim, pode. Mas isso aqui também não é brincadeira.
Isso aqui é uma resposta que o nosso povo, os nossos irmãos oriximináenses, que são nascidos e criados nessa terra, que amam essa terra, querem. E estão na rede social, nos cobrando, apontando o dedo. Eu acredito que dar resposta para a população, um dia, que quer que seja, não vai, não, com certeza, prejudicar o trabalho de vocês. Destinação do lixo hospitalar. Direcionando novamente ao nosso diretor aqui do HMO, a pergunta que está aqui é aquela que já foi questionado por pessoas sobre o lixo hospitalar, né? De que forma está sendo colhido, se está sendo destinado em alguma parte, se tem alguma empresa que seja responsável de colher esse material, já que lá é um índice muito grande de contaminação. Eu queria que o senhor me respondesse isso. Pois é, vereador. A gente está providenciando uma parceria com a mineração justamente por causa dessa preocupação que a gente tem com o lixo hospitalar, né? Atualmente a gente tem um local, né, que não é o lixão, né? Que fique bem claro isso. A gente tem esse cuidado também, essa preocupação ambiental, né? Tem um projeto em andamento, né? Que logo a gente vai estar colocando em prática, né? Eu não sei se a secretária tem algo a dizer sobre. Tenho, claro que sim. Então eu peço para ela, se eu puder, terminar de responder, tá bom? Posso? Diretor, o senhor tinha como esclarecer aonde é esse local que vocês estão destinando por enquanto? Eu posso te fazer por escrito, porque é uma parte já do outro órgão que é responsável de recolher de fazer esse esse lixo. depósito. Eu posso, diretor? Gente, a questão do lixo hospitalar, né, é outra. Quando a gente começa a parar para discutir sobre os assuntos da saúde, se a gente ficar aqui o ano inteiro, né, a gente vai ter sempre demandas específicas. E a nossa gestão tem o interesse de resolver todas. Se Deus quiser, nós iremos conseguir, né? Então, quando a gente fala do lixo hospitalar, é algo muito sério, né, que se arrasta também ao longo dos anos de inúmeras gestões, né? Sempre tem esse problema. E é algo que nós estamos preocupados. Só que é uma situação que exige estudos, né? A gente já avaliou o que fere o ambiente, o que não fere. Exige inúmeros técnicos específicos nessa área, né? Ressaltando que nós estamos apenas com 2 meses e pouquinho de gestão, né? E esse estudo, esse prazo, esse tempo, infelizmente, nós precisamos esperar para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, assim, esses estudos relacionados ao lixão, né, ao lixo hospitalar, né, ele tem um container, né, e ele é destinado onde sempre foi. Nós sabemos que o lixo hospitalar é um problema recorrente no nosso município, tanto que muitas das vezes, muitas pessoas que moram ali em torno do hospital sempre reclamaram para a gente. E para que a gente pudesse ajudar o nosso município, esta vereadora foi atrás da mineração, onde eles fizeram uma compra de um novo incinerador e eles estavam cedendo esse incinerador, né, para o município, pode ser aqueles que estão em torno do município de Oriximiná. E Demerson, eu fiz o requerimento e Oriximiná foi contemplado há uns anos atrás, se eu me engano, 2 a 3 anos atrás. Então, só que a MRN só poderia ceder o incinerador ao hospital, né, o município de Oriximiná, devido à legislação ter mudado, o incinerador ele não poderia ser mais adaptado ao hospital, teria que correr atrás de um terreno e ter a licença ambiental. E o município e a mineradora ficou esperando e nunca que o município concedeu, né, esse terreno e não concedeu também a licença ambiental. Então é uma sugestão a Vossa Senhoria que pudesse estar, né, em contato com a mineração para ver se esse incinerador que foi doado, né, ao nosso pedido que nós solicitamos, se ainda se encontra, né, lá na MRN. Então é uma sugestão, tá bom? Porque aqui a Câmara ela não é só reclamar, ela também tentar resolver os problemas. Mas anteriormente,
Para onde era destinado o lixo hospitalar de Oriximiná? Eu queria, só para mim, eu não sei mesmo. Alguém consegue responder? Era no lixão, vereador. Processo licitatório para a compra da usina de oxigênio. Pergunta que eu quero fazer: ainda se compra oxigênio no município? A usina ela tem sim fornecido, né, tanto para o hospital, para as UBSs, para o município, e ajudado municípios vizinhos. Isso é um orgulho muito grande para Oriximiná. Diante da afirmação do diretor de que para o hospital não se compra mais oxigênio, mas e hoje ainda se compra oxigênio para outras unidades? Secretária de Saúde aqui, ou seja, para São Domingos ou para UBS, se tem essa compra, para onde vai? A questão da compra, né, a partir do momento da aquisição da usina, ela se abastece, né, para dentro do hospital municipal. As unidades básicas de saúde, diretor, tu pode me dar um suporte? Oxigênio nas unidades básicas de saúde? Os oxigênios da unidade básica de saúde, que é tudo vindo do hospital. Nenhum é comprado. Tá. Então, é raro, né, na verdade, até essa utilização, né, com relação à questão da maternidade, vereadora, como já foi dito, é uma discussão prolongada, né, com relação a esse fornecimento, tem essa questão de associações, do que pode, do que não pode, né, então, a gente pode discutir a questão da maternidade no momento propício, quando nós tivermos mais tempo para isso, mas a questão dos oxigênios, a usina ela tem se mantido, específica para o hospital municipal, mas nesse momento pandêmico, a gente não vai medir esforços para fornecer para qualquer unidade, né, então, como nós já temos uma usina, uma fábrica no município de oxigênio, não se justificaria a compra, né, porém, a usina ela só foi entregue no dia 28, antes disso, obviamente, foi realizado compras de oxigênio. Depois da usina, então, para que fique claro, depois da usina não foi mais utilizado compra de oxigênio para o município de Oriximiná. E a minha pergunta também, se já que as unidades básicas são abastecidas com oxigênio da usina, que é louvável, as pessoas que precisam do oxigênio, secretária, que estão em casa, e que se forem lá no hospital, também o município auxilia nessa situação? Oi? É uma possibilidade que está sendo estudada, né, pelo município, uma vez que todas as informações elas demandam tempo, são inúmeras situações específicas, né? Então, é uma situação que realmente precisa ser avaliada, inclusive dentro do princípio da legalidade. A gente não pode fugir disso, né? Depende qual é o vínculo dessa pessoa com o SUS, qual a solicitação médica. Então, nós temos hoje um hospital, né, que faz esse fornecimento para pacientes que estão internados, né? Então, a gente precisaria avaliar isso com mais cautela antes de dar uma resposta precisa para a vereadora. Porque a gente sabe que nós temos pacientes acamados no município de Oriximiná. A gente sabe que tem pacientes que tiveram alta de Covid do município de Oriximiná e que estão sendo tratados em casa e que precisam. Me preocupa quando diz, nós vamos avaliar o caso, mas a gente disponibiliza em detrimento à vida para municípios de fora. Então, com esse mesmo olhar que se a gente disponibiliza, levando em situação a vida, que a gente também possa atender as pessoas que estão nesse quadro, nas suas casas, precisando de oxigênio. Quando se diz que vai fazer uma avaliação para atender esse paciente, e o paciente de fora, e a cidade de fora, eu atendo por causa da vida, e o daqui de dentro eu tenho que avaliar, aí eu fico na dúvida. Em forma alguma, vereadora, os pacientes do município de Oriximiná em nenhum momento estão sendo desassistidos com relação ao oxigênio. Que isso fique claro. Eles têm o acesso tanto nas unidades básicas quanto no hospital municipal. Em nenhum fornecimento está sendo enviado para a casa de pacientes. Isso também tem que ficar claro, né? Não é para a casa, né? É para o hospital. Então, essa ajuda ela não foi dada para um paciente específico, ela foi dada para uma unidade hospitalar inteira. Não toda, né, claro, mas de acordo com a demanda. Então, quando eu digo, né, que está sendo estudado, avaliada, não há uma negligência. Os pacientes de Oriximiná, eles estão sim sendo assistidos com oxigênio. Só que é importante ressaltar as condições que o município tem hoje, né? Eu tenho balas de oxigênio suficientes para poder disponibilizar para todos os pacientes que necessitam. Então, assim, por isso que eu estou lhe dizendo, se a pessoa tiver essa informação, precisa chegar para a gente, né, para que a gente possa consultar e ter um parecer jurídico, né, para que a gente possa viabilizar esse oxigênio. O município jamais se oporia a essa situação, jamais se oporia a essa ajuda, né?
Acredito eu, vereadora, que no caso de uma solicitação, diretor, eu não sei se a gente já recebeu, né, essa demanda, mas caso tenha ocorrido, eu não impossibilitaria jamais atender um pedido de um paciente que necessitasse de oxigênio, uma vez, como a senhora ressaltou, se a gente consegue atender, eu não vou atender aqui, mas existem critérios. Eu tenho um hospital que atende, eu tenho uma unidade básica que atende, né? Então, cada situação ela precisa ser avaliada de forma individual. Inclusive, doutor, um adendo, que aqueles pacientes que têm indicação médica, inclusive a minha vizinha recebe na casa dela essa troca, mas depende da avaliação médica, né? E aqueles que não recebem querem, desde que tenha esse protocolo que os médicos precisam seguir para solicitar e assim ser feita a troca, porque a equipe precisa se mobilizar também, tem que ser feita a troca, tem todo um processo. Então, aqueles que têm indicação médica têm o oxigênio em casa, mas são poucos, né, pacientes que têm. Alguns questionamentos que no portal da Transparência Fevereiro ainda apareceu o pagamento de oxigênio. Certo, vamos lá. Só para poder esclarecer um pouquinho, pessoal, o processo, ele não é assim, eu vou lá, eu compro, eu pago, tá? Existe um processo específico interno, tá? Então, como é que funciona, né? Eu tenho uma necessidade, o coordenador, o diretor envia essa necessidade, eu avalio essa possibilidade e envio para o setor de planejamento para avaliar se tem. O planejamento vai verificar que tem um processo licitatório, uma dispensa, encaminha, retorna à secretária e eu encaminho ao setor de compras. O setor de compras vai fazer o teu pedido e vai mandar para a secretária fazer o orçamento. Eu tenho como comprar aquela demanda, né? Então, ele faz a solicitação de empenho. Eu, juntamente à contabilidade, verifico se eu tenho essa possibilidade. A contabilidade faz o empenho, né? E aí eu retorno para o fornecedor que faz o fornecimento. Então, tudo isso demanda tempo, vereador, tá? E quando eu chego no ponto de liquidar essa nota, já passou alguns dias. Então, não necessariamente o pagamento foi feito em fevereiro, a compra foi feita em fevereiro. Contratações e demissões médicas no município. 5 novas contratações de médicos foram realizadas no município, né? A nossa necessidade é essa, pessoal. Nós tivemos, né, uma solicitação do Exército, a doutora Tamires, de repente, se ela quiser fazer algum complemento, né? Nós tivemos 3 solicitações de médicos para o Exército. Infelizmente, né, alguns nos deixaram em cima da hora e a gente não mediu esforços para poder tentar essa realização. Contatos dia e noite, né, doutora, atrás de profissionais, e nós conseguimos, graças a Deus, com êxito, né? E a gente acredita que não houve, deixa eu ver se faz parte dessa contratação, contratações e demissões médicas e especificar as nossas necessidades. Como eu já ressaltei, né, o município vai aderir 6 novas necessidades aí de médicos, né, do programa Mais Médicos. Isso também será uma questão muito boa para que a gente consiga atender a população de Oriximiná. E as novas contratações médicas estão sendo avaliadas, né, de acordo com o que vai chegando a nossa demanda, né. No momento, os médicos do hospital, né, estão atendendo, das unidades básicas nenhuma está desassistida, tá? Contratação de médico para a Casa de Apoio. Com relação à contratação da Casa de Apoio, eu vi essa pergunta e até fiquei surpresa. Não há contratação de profissional médico na Casa de Apoio de Santarém, Belém ou Itaituba, né? Então, eu fiquei um pouco na dúvida com relação a isso. Se puderem esclarecer ou enfatizar melhor essa pergunta. Muita coisa a gente sabe através da manifestação da própria administração nos meios de comunicação. Então, a gente sabe que houve uma manifestação da contratação de um profissional médico para atender a Casa de Apoio em Santarém. Daí a pergunta aqui, qual foi a necessidade que a administração enxergou de ter este profissional na Casa de Apoio, uma vez que a gente já sabe que é uma casa de trânsito, né, de pessoas que estão de TFD e que já vão para lá para tratamento. Então, quando eu vejo o gestor do município, na sua fala, dizer da contratação do profissional, a gente toma como verdade essa situação do profissional da Casa de Apoio. Então, só para esclarecer se houve ou não a contratação e qual a necessidade do médico lá na Casa de Apoio, tanto faz em Belém ou Santarém, nas casas de apoio que o município de Oriximiná tem. Não houve, reitero, nenhuma contratação nas casas de apoio, nem de Santarém, Belém e Itaituba, né? Eu não sei se a referência que a vereadora está fazendo é de uma publicação da Casa de Apoio de Santarém, onde um médico específico fez um trabalho voluntário. Não desconheço qualquer legislação que possa fazer uma visita, né, na Casa de Apoio de Santarém, desde que tenha o aval
da população que está lá. Não houve nenhuma contratação, não sei se é isso que a senhora está querendo dizer dessa publicação em específico. Eu não cheguei a ver essa publicação, mas soube. Chegou, doutora? Não há, tá, gente? Reitero, não houve. Com relação à necessidade, né? Reiterando, o município, gente, ele não tem essa obrigatoriedade de fornecer uma casa de apoio, e mesmo assim o faz, né? Quando nós percebemos essa necessidade, tentamos acolher esses pacientes em Itaituba, tá? Então, não há essa necessidade, eles estão indo realmente para uma consulta específica, pré-agendada, né, que eles têm que sair do município com uma consulta pré-agendada, com leito pré-reservado. Então, eu não sei por que chegou, qual o embasamento, se de repente vocês quiserem dar uma olhada na nossa folha, né, doutora, aí das casas de apoio, nós não temos nenhum problema em apresentar, mas não há, eu não consigo ver essa necessidade também, né? A gente tem ali a coordenadora, nós temos uma cozinheira, uma SG, que está tentando dar total suporte para essas pessoas, um motorista, um carro à disposição, para poder fazer todo esse suporte que esses pacientes foram, de fato, para uma consulta médica em locais específicos. Tem uma pergunta também sobre as demissões. Qual a necessidade nesse momento de pandemia de existir demissões de médicos? Algum médico foi demitido? Foi substituído, né? Como já foi falado. Não sei se eu posso citar nomes aqui na doutora Ayla, né? Ela foi substituída uma vez que ela não tinha especialização de ginecologia obstetra. Como é que é, doutora? É isso mesmo, né? E aí nós fizemos uma substituição. Lembrando que o município ele tem essa autonomia, né, de fazer substituições, e já aproveito aqui o ensejo, né, para poder responder uma próxima pergunta que tem aqui no nosso questionário, né, sobre os pontos positivos e negativos. Eu consigo verificar só questões positivas, né? Não consigo ver nenhum ponto negativo nessa substituição. A gente está avaliando aí como psicólogas, né? Eu tenho ali a doutora Brenda, a doutora Tamires, eu também, uma das qualificações da psicologia é fazer avaliações, né, de perfis profissionais. Então, a gente está sempre avaliando o melhor para essa população, profissionais capacitados, eficientes, né? E a gente faz alguns manejos, né? Se eu entendo que determinado profissional ele pode atender melhor a população no UBS ao invés do hospital, a gente vai estar trabalhando em prol disso. Então, quando eu percebo que eu tenho um outro profissional, ou de repente acontecem situações internas, né, insatisfação do próprio profissional, insubordinação, a gente precisa tomar algumas medidas. E isso será feito, né? A gente tem aí algumas questões de atender o princípio da eficiência também, esculpidos lá na Constituição Federal, que nós não podemos negligenciar. Então, eu acredito que o município ele tem tomado as melhores decisões para a população de Oriximiná. A doutora Ayla, ela foi substituída porque ela não era obstetra? Foi esse o motivo da substituição? O município precisava de obstetra e ela não era. Ela era contratada como? Porque cirurgiã, a gente sabe que ela é cirurgiã. Isso. E cirurgião no nosso município é essencial pela dificuldade que nós temos. Então, a minha pergunta é, a doutora Ayla foi substituída, e essa substituição é um contrato que não tem mais com ela e ficou outro profissional, por conta que o outro é obstetra e ela não, o município precisava desse profissional de obstetrícia e não precisava mais, no caso do que a doutora Ayla é formada, médica, clínica geral, cirurgiã, é isso? Só para deixar o entendimento aqui. Na maternidade, nós já tínhamos 3 profissionais especialistas na área, né? Somente a doutora Ayla que não era. Uma das razões foi essa, mas eu queria ressaltar que se ela tivesse demonstrado interesse, satisfação em continuar desenvolvendo as atividades dela, de repente a gente faria um remanejamento ou uma contratação para o hospital, certo? Só que, além dela não demonstrar interesse, satisfação e disponibilidade de tempo, porque lá o tempo também é diferente, né? Como que eu vou continuar com uma profissional? No primeiro momento em que nós precisamos, eu tenho registro de ligações, de solicitação via WhatsApp, porque vocês sabem que nessa situação os médicos também adoecem. E houve um momento que praticamente todos os cooperados cirurgiões, né, que vêm de Belém para cá, tanto staff quanto residente, adoeceram de Covid. E o próprio gestor, que toma conta lá da cooperativa, manifestou-se para vir. Só que nós teríamos um dia de atraso para ele chegar. Ficaríamos um dia descoberto, né, no hospital. Solicitei dela, por favor, tem como você ficar de sobreaviso? Eu vou expor aqui porque é um assunto que está demandando isso.
Então, tem como você dispor um sobreaviso? Eu entendo, gente, eu também trabalho desde o ano passado, não na área da saúde, mas de assistência social, e eu entendo que existem insatisfações, existem situações que talvez ela passou, talvez não, ela passou no passado e descarregou em mim, entendeu? E eu relevei, não foi a primeira situação. Inúmeras vezes que eu fui pedir apoio, não para mim, é para a população, né? E possivelmente nós poderíamos ter uma evolução no hospital. Olha só o risco, né, que a gente correu. Graças a Deus ninguém chegou esfaqueado, não aconteceu nada. Só que houve essa negativa. Então, assim, a senhora concorda que como é que eu vou trabalhar e continuar, se fosse em outra área, né, já que ela é cirurgião, com alguém que não tem esse interesse? Eu não posso obrigar ninguém, né? Então, assim, mas a razão da substituição na maternidade foi por isso. Apenas ela não era especialista. Mas se ela tivesse manifestado interesse e disponibilidade, por isso a gente poderia conversar, mas não foi o caso. Só enfatizando, diretora, né, essas questões, claro que houve outros pontos, outros fatos, eu acho que a gente acaba expondo, né, a profissional que atendeu o município há longos anos, né, a gente não está aqui também para não, pelo contrário, a gente agradece, inclusive na ligação do desligamento dela, né, da substituição, para informar, nós agradecemos por todos os trabalhos e todos os serviços prestados, né, no município ao longo desses anos, e a gente deixa a pessoa livre, né, ela tem os direitos dela, o município é munido de autonomia para poder legislar, o município não ficou desassistido em nenhum momento dessa profissional, né? Inclusive ela foi substituída apenas, né? Então, quando a gente fala que demitiu, é como se assim, nossa, numa necessidade o município está fazendo demissões. Não é isso, né? Não é porque o município precisa que ele também vai submeter a qualquer pessoa que não atenda às necessidades do município. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Nós estamos aqui para defender a população, para trabalhar em prol da população, né? Então, fizemos a substituição e em nenhum momento o município ficou desassistido com relação a essa situação. É substituída ou desligada a servidora? Substituída e desligada. Ótimo. E quanto à pergunta da Tamires, se eu concordo, eu não posso concordar se a profissional ela não se colocou em disponibilidade, né, sobre essa situação, se ela não quis mais trabalhar ou se adequar à nova forma de trabalho da atual gestão. Daí, mais uma vez, eu vejo a necessidade realmente de um concurso público. Porque numa situação dessa, do profissional que Vossa Excelência, Vossa Senhoria acabou de colocar, tem como, pelo menos, o profissional ter o direito da defesa e ir lá no PAD dizer quem é que está certo, quem está errado, se não se adequou, se foi insubordinado ou não. Que é muito triste quando a gente ouve essas situações. Agora, se ela não se adequou, se ela não se mostrou interesse, eu até fico muito triste pela profissional que ela é, e o município às vezes precisa muito desse tipo de profissional do médico, né? Esses foram os principais destaques do resumo da semana especial da TV Câmara.